Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Que alegria podemos estar mais uma vez nessa manhã, reunidos, cultuando ao Senhor. Hoje, queridos, estaremos encerrando uma série de mensagens que iniciamos dentro dessa estação da adoração, que é a série de mensagens Essência da Adoração. Foram 6 mensagens até aqui, 7ª com a de hoje, e hoje estaremos encerrando essa série de mensagens. Bom, queridos, Deus nos deu esta série de mensagens para que pudéssemos trabalhar dentro da estação da adoração. E assim fizemos. Aos domingos de manhã e às quintas-feiras estivemos aqui ministrando sobre esse tema, onde esperamos que você tenha sido abençoado, que você tenha recebido uma palavra sobre esse tema tão importante que é o tema da adoração. Nós iniciamos esta série de mensagens no domingo, dia 24 de março, e estamos encerrando hoje, dia 14 de abril. Então até aqui foram 4 domingos, esse é o 4º, e 3 quintas-feiras, onde estivemos aqui ministrando a igreja e recebendo. Vamos relembrar um pouquinho, irmãos, o que foi falado aqui nesta série. Quantos conseguiram assistir as 6 mensagens até aqui? Não perdeu nenhuma? Deus abençoe. Então vamos lá. Nós abrimos a série, irmãos, no dia 24 de março, falando sobre a importância de nós adorarmos independente das circunstâncias. E o personagem principal desta primeira mensagem foi Abacuque, naquele versículo, naquela passagem muito conhecida, que diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Se você esteve aqui nessa mensagem de abertura, você lembra que nós falamos um pouco sobre a vida do profeta Abacuque, sobre o momento em que ele começa a reclamar, a questionar a Deus, mas depois de um tempo de murmuração, de inquietação, de aflição, Abacuque traz para o seu coração essas palavras que nós acabamos de ler. Mesmo não florescendo a figueira, como se fôssemos falar hoje: olha, ainda que tudo dê errado, ainda que a despensa esteja vazia, ainda que não haja saúde no corpo, ainda que hajam dificuldades, ainda que hajam tempestades no meio do meu caminho, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E nós falamos aqui sobre a importância, irmãos, de nós adorarmos independente das circunstâncias. Por quê, irmãos? Porque adorar independente das circunstâncias não é fácil. Nós temos uma facilidade a expressarmos a adoração ao Senhor, a colocarmos nossa vida de adoração a Deus quando tudo vai bem. E aí Abacuque nos ensina e nos traz a lição de nós adorarmos independente das circunstâncias. A segunda mensagem foi a mensagem ministrada pelo nosso irmão ministro Adriano, foi adoração extravagante, adoração de Maria. E lá em João capítulo 12, versículo 3, vai dizendo: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E aí você sabe o que acontece aqui. Primeiro, uma família, o texto está falando de uma família muito próxima de Jesus, amigos de Jesus. Jesus chega naquela casa e ele tem uma adoração extravagante. Ele tem uma mulher que pega um perfume caro e ela joga aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com esse perfume. Aquilo no momento causa espanto para quem está vendo.
Judas chega a questionar por que ela não pegou esse dinheiro de um perfume caro e deu aos pobres, estava gastando dessa forma. A adoração extravagante, irmãos, ela faz isso, ela faz com que os outros às vezes se espantem com aquilo que estão vendo. Não sei se você já teve a oportunidade de estar no momento de adoração e você expressando sua adoração ao Senhor, e talvez alguém que esteja te vendo esteja um pouco espantado com aquilo que está vendo. Não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas se um dia vier a acontecer, entenda uma coisa, queridos: só quem foi perdoado sabe o preço do que foi perdoado. Só quem recebeu sabe o valor do que recebeu, mais ninguém. Sabe o que expressa a adoração? O entendimento do valor da dívida. Sabe o que muitas vezes revela a nossa adoração, irmãos? A percepção e o entendimento do valor da dívida. Eu sei o quanto eu devo, e ainda que eu faça de tudo, eu não sou capaz de pagar, então eu adoro. E não importa se o outro não vai entender, não importa se o outro muitas vezes vai se escandalizar, eu adoro. É uma relação onde eu consigo entrar no ambiente onde eu não me importo com quem está perto. Olha, irmãos, devido às suas proporções, irmãos me conhecem, sabem que em todo momento a gente também prega sobre um culto racional, sobre a importância de termos um culto racional, mas ainda assim, deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes a gente precisa romper as barreiras daqueles que estão do lado. Às vezes você precisa entender que a sua adoração, querido, não importa se A ou B não vai entender, ou se A ou B muitas vezes não vão compreender aquilo, você precisa adorar. Às vezes a gente pensa aqui comigo, irmãos, não é fácil você entrar num ambiente de adoração como o de Maria. Não é fácil. Porque antes de você fazer, você começa a fazer o que, irmãos? Pensar naquilo que você vai fazer. Você consegue imaginar que Maria ficou assim? O que vão dizer quando virem pegar um perfume e jogar nos pés de Jesus? O que vão pensar? Será se vão pensar mal ao meu respeito? Será se vão interpretar de uma outra forma aquilo que eu estou fazendo com sinceridade? Será se eu vou ser mal vista aos olhos dos outros? O que vão falar? Quais vão ser as reações daqueles que vão me ver? Mas ela pegou isso, deixou de lado e fez. Às vezes, irmãos, o nosso ambiente de igreja, às vezes o nosso ambiente de culto, é necessário com que a gente deixe de lado um pouco o que o outro vai pensar. Às vezes no nosso ambiente de culto, na nossa vida de adoração, é necessário às vezes deixar um pouco de lado o outro. Eu estou aqui com uma vontade de chorar diante de Deus. Essa música está tocando tão fundo na minha vida, porque essa semana só Deus sabe o que eu estou passando. Meu irmão, chore. Está todo mundo em pé cantando, você quer sentar e chorar? Meu irmão, senta e chora. Não tem ninguém com as minhas mãos levantadas, mas essa semana eu tive uma experiência, uma vivência tão grande com Deus, que a minha vontade é levantar minhas duas mãos e expressar a minha adoração dessa forma. Meu irmão, levanta as suas duas mãos e expressa a sua adoração, desde que ela seja sincera. Olha, enquanto a igreja está em pé, a minha vontade é me ajoelhar e ficar de joelho. Meu irmão, ajoelha e fica de joelho, mas expressa a sua adoração. Você está de frente de um médico, você recebeu uma notícia. Você está na frente de alguém, você recebe uma notícia que a sua vontade é glorificar a Deus. Meu irmão, glorifica a Deus, ainda que o outro não entenda. Se você tiver que dar um grito, glória a Deus, meu irmão, dá o grito de glória a Deus, mas não reprime a sua adoração. Não se exclua, não se diminua. O Deus a quem você serve é um Deus que espera a sua adoração, e em determinados momentos a nossa adoração precisa ser extravagante. Você entende isso, irmãos? Amém.
Terceira mensagem, pastor Júnior pregou sobre adoração sendo a maior arma que nós temos. Interessante que o tema não foi adoração, uma das armas que temos. O tema foi adoração, a maior arma que temos. E o personagem foi o rei Josafá, que no momento de dificuldade, quando soube que haviam tropas vindo atacá-los, ele busca o Senhor em oração. Deus usa um profeta no meio do povo chamado Jaaziel, que profetiza aquele povo, dizendo que eles não deveriam se preocupar, porque Deus estava naquele negócio. Josafá vai em direção aos seus inimigos, mas ele tem uma atitude que vai além. Ele reúne os levitas do seu povo, monta sua tropa, monta o seu exército, mas pega os levitas, põe lá na frente da tropa, e enquanto a tropa vai marchando em direção ao inimigo, os levitas vão entoando louvores a Deus, vão adorando, e vai aquela tropa marchando em direção ao inimigo, e aqueles levitas na frente da tropa adorando. Qual foi a maior arma de Josafá? O equipamento bélico que eles tinham? Não. Qual foi a maior arma de Josafá? Os homens do seu exército, que numa época de guerra corpo a corpo eram homens altos e fortes? Não. A maior arma de Josafá foi a adoração. Comigo e com você acontece a mesma coisa. Quando nós nos deparamos com os inimigos, quando nós nos deparamos com as dificuldades, quando muitas vezes nós estamos marchando em direção às dificuldades, a maior arma que nós temos é a adoração, e nós precisamos fazer tudo, até mesmo quando vamos em direção às nossas dificuldades, fazermos isso em adoração. Aí eu lembro, por exemplo, a canção da Cassiane, que não tem como não lembrar no momento desse. Se fosse eu pregando aqui essa mensagem no lugar do pastor Júnior, eu ia puxar essa música com a igreja, porque ela tem tudo a ver com a mensagem de Josafá. E a canção vai dizendo: então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve. Vamos continuar? Deus não vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Cante, irmãos. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você pode aplaudir a esse Deus a quem eu e você somos convidados a louvar. A adoração não é uma arma, a adoração é a maior arma que temos. Depois o Heron esteve aqui pregando sobre adoração como culto. E o episódio foi o episódio de Caim e Abel. O que acontece no episódio de Caim e Abel? Os dois vão oferecer uma oferta ao Senhor. Os dois vão expressar adoração ao Senhor. Os dois vão oferecer um culto ao Senhor. E aí, irmãos, tem uma passagem ali daquele texto de Gênesis capítulo 4 que chama muita atenção. Porque sabemos que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Só que o texto é interessante porque o texto diz: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Irmãos, se um dia você for pregar nesse texto, a chave desse texto está nesse versículo. O que define e explica esse texto é essa expressão.
porque a Bíblia não diz que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. O texto não diz isso. O texto diz que Deus aceitou Abel e, em consequência de aceitar Abel, aceitou a sua oferta. E não aceitou Caim, e em consequência de não aceitar Caim, não aceitou a sua oferta. Primeiro Deus aceita aquilo que nós somos, depois Ele aceita aquilo que nós fazemos. O culto, querido, só tem sentido quando ele reflete aquilo que eu sou, aquilo que está no meu interior, e não aquilo que eu faço. Então culto não é aquilo que nós fazemos, culto é aquilo que nós nos permitimos tornar pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então o meu culto só vai ser adoração quando ele expressa aquilo que eu sou e não aquilo que eu faço. Então a adoração como culto é quando o culto expressa aquilo que eu sou. Domingo passado o pastor Magela falou sobre a mulher samaritana, adoração em espírito e em verdade. Você também conhece a história. Jesus para conversar com aquela mulher e num diálogo, aquela mulher demonstra para Jesus ter uma dúvida sobre adoração. Estamos aqui falando sobre adoração. Talvez você esteja igual a mulher samaritana, ou talvez você esteve em algum momento igual a mulher samaritana, tendo dúvida do que é adoração. Aquela mulher queria saber o que é adoração, e é por isso que ela pergunta isso a Jesus. Senhor, o meu povo nos ensina que é aqui no monte que se deve adorar. Vocês, judeus, dizem que é no templo em Jerusalém que se deve adorar. Aí ela pega as duas coisas e traz como dúvida na sua cabeça. Afinal de contas, Jesus, é no monte ou é no templo em Jerusalém? Jesus responde o que para ela? Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. O que quer dizer essa resposta? Adorar em espírito e em verdade significa adorar não estando preso ao lugar. A adoração em espírito e em verdade é aquela que expressa na nossa vida em todos os momentos, estejamos nós no templo, no monte ou em qualquer outro lugar. E aí aprendemos que a adoração em espírito e em verdade é isso. Quinta-feira passada, Leandro esteve aqui falando sobre adoração como obediência, e o texto foi o episódio em que Abraão é levado a sacrificar seu filho Isaque, e tem também um detalhe muito importante nesse texto. Primeiro, esse texto, irmãos, é o texto do absurdo, né? Eu gosto de chamar esse texto, dizer que ele é o texto do absurdo. Porque se você fizer força humana para entender, você não vai entender. E não adianta você falar que vai, porque não vai. Porque primeiro você vai questionar a Deus, depois você vai questionar o Pai, que ali é representado por Abraão. Porque que Deus é esse que aparece a um homem e pede ele o sacrifício do seu filho? Você vai criar uma interrogação muito grande. Aí digamos que você deixa isso de lado, você vai se perguntar de novo: que pai é esse que aceita matar o seu filho? Você também não vai entender nada. Não vai entender nada. Aí vai fazer um embolo assim na tua cabeça e você não vai ficar entendendo nada. Então, irmãos, nós falamos aqui adoração como obediência. Obediência. E esse texto, irmãos, a melhor forma de entendê-lo é transportá-lo como uma analogia para Deus e Jesus. Porque nós sabemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para o Messias, ele aponta para o Novo. E aqui, irmãos, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que o Pai, que é Deus, que impede o pai Abraão de sacrificar seu filho, ele pega o seu filho, que é Jesus, e vai até o final com ele.
Então, Isaac nesse texto é uma analogia a Jesus. Por que é uma analogia a Jesus, irmãos? Abraão devia ter aproximadamente 112 a 115 anos nesse texto. Isaac de 12 a 15, 16 anos de idade. Vamos dizer que Abraão tivesse 15, vamos dizer que Isaac tivesse 15 e Abraão tivesse 115. Imagina uma cena de um homem de 115 anos pegando um menino à força de 15 anos para amarrar e colocar para sacrifício. Se um menino quisesse fugir, ele fugiria? Com o pé nas costas, irmãos. Ele ainda dava uma rasteira lá em Abraão e metia o pé. Nunca que um homem de 115 anos conseguiria pegar um menino de 15 e colocar para sacrifício. O que acontece nesse caminho? Isaac entende o que estava sendo feito e se submete também em obediência ao sacrifício. A obediência não é só do pai, a obediência é do filho. Isso nos remete para quem, irmãos? Para Jesus, que embora sendo Deus, esvaziou-se, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou assumindo a forma de servo. Mas que enquanto estava na cruz, a qualquer momento poderia não estar ali. Poderia sair dali, poderia dizer, não, eu não quero. Poderia operar um milagre para si mesmo, que tantas vezes fez para o outro, mas entende, se submete em obediência à vontade do Pai e vai até o final. E qual é a principal lição, irmãos? É que o amor de Deus, ele é inesgotável, porque Deus é Pai, para impedir que Abraão sacrificasse seu filho, mas pega o seu próprio filho e vai até o final. O Deus que não permite que Abraão fosse até o final com seu filho, vai até o final com o filho dele. E com certeza, irmãos, ali era um sinal de Deus dizendo para o povo de Israel: vocês ainda vão ver a segunda parte dessa cena, mas vocês vão ver de forma completa. Essa aqui vai ser interrompida, mas a segunda não vai ser, porque a segunda não vai ser com o filho de Abraão, a segunda vai ser com o meu filho. E hoje, se tiver sobrado tempo, a gente vai falar sobre a adoração que não abre mão da presença de Deus. Nosso personagem é Moisés. Eu te convido aí a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 33. Leremos os versículos de 1 a 3 e depois leremos os versículos 15 e 16. Êxodo capítulo 33, versículos de 1 a 3 e 15 e 16. É um texto pequeno, vamos ler juntos, irmãos? Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no caminho. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, sua palavra já está sendo pregada, mas nesse momento nós entraremos numa nova aplicação, numa nova interpretação, Pai, de uma dessas mensagens desta série. Que teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, que nós, cada um de nós, estejamos com nossas mentes abertas, corações sensíveis para receber a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém.
Esse texto é muito propício, irmãos, para a gente pensar nesse tema. Uma adoração que não abre mão da presença de Deus, porque ele mostra de forma clara que era exatamente isso que Moisés estava fazendo em relação a Deus. Irmãos, todos nós sabemos, até porque quando a gente olha para o povo de Israel, a gente também se enxerga. Todos nós sabemos que, embora o povo de Israel fosse um povo escolhido, ele desagradava muito a Deus. Ele desagradava com frequência a Deus. Irmãos, pensa num povo desobediente. Pensou? Pensa num povo amante de si mesmo. Pensa num povo idólatra. Esse era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Um pouco antes desse texto que nós lemos, narra o episódio em que Moisés está lá no monte recebendo de Deus as tábuas da aliança, e quando ele desce, ele encontra o povo que havia pedido para Arão construir um bezerro de ouro, e ele encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés fica tão indignado com aquilo, que ele derrete aquilo que foi feito e manda que faz cada um beber aquilo, de tão indignado que ele fica. Ele taca a tábua no chão, ele quebra, porque enquanto ele está recebendo de Deus algo para o povo está envolvido em idolatria. Chega um momento, irmãos, que Deus reúne Moisés. Tenta imaginar essa cena, Deus se revelando a Moisés, falando com ele: Moisés, olha só, vamos fazer um acordo aqui. Pega o teu povo, vai em direção à terra que eu já prometi a vocês. A minha promessa vai ser mantida, eu não vou abrir mão da minha promessa. E presta atenção, Moisés, eu vou enviar anjos com vocês, eu vou abrir o caminho para vocês, eu vou dar vitória para vocês, e vocês vão chegar na terra prometida, vocês vão receber a bênção. Vocês não só vão receber a bênção, como o caminho daqui até lá vai estar livre. Mas presta atenção, Moisés, eu não vou. Isso digo eu, não o Senhor, tá? Moisés, eu estou cansado desse povo, eu não vou. Vai você, vai ter anjo com você, vai ter vitória no meio do caminho, vai ter bênção no final, mas eu não vou. E aí Moisés se depara com isso. Vamos analisar com calma. Bênção, proteção, vitória, promessa e conquista, mas sem a presença de Deus. O que Moisés responde? Não aceito esse acordo, nem precisa mandar a gente, porque se você não for, nós também não vamos. E aí ele completa com algo muito interessante, a gente vai falar daqui a pouco. Ele fala o seguinte, o que distingue nós do outro povo? Qual é a diferença entre nós, filhos do Senhor, e o outro povo? Não são as bênçãos que você nos dá, é a tua presença. Isso é muito bonito, irmãos. O que Moisés está dizendo para Deus? A nossa identidade é a tua presença, a nossa marca é a tua presença. Quando eu estou no meio de uma multidão e as pessoas conseguem olhar para mim e ver algo diferente, isso se dá em função da tua presença. Então nós não vamos de forma alguma, a gente não arreda o pé daqui, a gente não dá um passo se você não for conosco. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Irmãos, que texto lindo. Que texto lindo, irmãos. Porque ele está abrindo mão das bênçãos pela presença. E ele está dizendo que a identidade dele e do povo é a presença.
Então, rapidamente, para a gente tirar algumas aplicações desse texto para nós, em primeiro lugar, você pode completar no seu esboço. Esse texto nos ensina, irmão, já que estamos tanto pensando em adoração, esse texto nos ensina que a adoração consiste em agradar a Deus. Vamos falar juntos, só para não perder o costume? Adoração consiste em agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou aplicando isso? Pensa comigo. Por que Deus decide tirar a presença dele do meio do povo, irmãos? O que vinha acontecendo para que Deus tomasse essa decisão? Pecado. O povo vinha com frequência desagradando a Deus. A Bíblia chega a dizer, a respeito desse povo, que esse povo é um povo obstinado, que esse povo é um povo de dura cerviz. Então, queridos, quando pensamos em adoração, e já que estamos pensando em adoração, a adoração consiste em agradar a Deus. E é interessante dizer isso aqui. Por que é interessante dizer isso? Deus é misericordioso, sim ou não, irmãos? Sim. O que a Bíblia diz em Lamentações capítulo 3? Que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Isso significa que todo dia tem misericórdia de Deus para nós. Eu vou ir além. A todo instante, a todo segundo tem misericórdia de Deus para nós. A Bíblia poderia dizer que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida de segundo em segundo, de milésimos de segundo em milésimo de segundo. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, mas presta atenção. A perspectiva de adoração não é para ser vivida na misericórdia. A perspectiva de adoração é para ser vivida no interesse, no desejo de agradar a Deus. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Porque muitas vezes a gente usa de um Deus misericordioso, que a todo momento é misericordioso, e quer viver, irmão, só na perspectiva da misericórdia, e não na perspectiva de agradá-lo. Deus é misericordioso, irmãos. Se eu e você cairmos, Ele levanta a mão para nós. Se as pessoas virarem as costas para nós, Ele não vira. Ele sempre nos convida ao recomeço. Não faltou misericórdia para o povo de Israel, mas faltou um coração desejoso em agradá-lo, um coração desejoso em obedecê-lo, um coração desejoso em fazer a vontade dEle. Queridos, a adoração é quando o nosso coração se enche, não da esperança da misericórdia. A adoração é quando o nosso coração se enche do desejo de agradá-lo. Citando aqui rapidamente alguns dos pecados que desagradavam a Deus, vivido pelo povo de Israel. O primeiro é a idolatria do povo. O versículo está citando o momento em que eles pedem para que Arão fizesse uma imagem de um bezerro, e eles ali adoram, idolatram, adoram outro Deus. O que é idolatria, irmãos? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Então nós também desagradamos a Ele quando pegamos qualquer outra coisa e colocamos num lugar que deveria ou deve pertencer a Ele. Isso foi vivido pelo povo de Israel, muitas vezes isso é vivido por nós. Mas o que desagradava a Deus, irmãos? A murmuração e a ingratidão do povo. Qual era a marca do povo de Israel, irmãos? Murmuração, sim ou não? Essa marca é muito forte, porque o povo só vivia murmurando, ingratidão, e isso desagradava a Deus. A minha murmuração e a sua, irmãos, a minha ingratidão e a sua também desagradam a Deus. É quando a gente, vê se você consegue se ver ou já se viu, é quando a gente murmura pelo que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem. Aí percebe que às vezes a nossa adoração está se perdendo, porque ao invés de eu agradecer o que tem, eu murmuro pelo que não tem. Deus tirou o povo do Egito.
colocou o povo no meio de um deserto onde não tinha como o povo se sustentar. Quem mandava o alimento? De forma sobrenatural? Deus. O que o povo fazia? Murmurava. Murmurava por quê, irmãos? Porque se você quiser olhar na perspectiva do que falta, sempre vai faltar alguma coisa. Mas o fato de faltar alguma coisa não quer dizer que você não possa ser grato. Por quê, irmãos? Porque sempre na minha e na sua vida, independente do que a gente esteja vivendo, sempre vai haver mais motivos para agradecer do que para reclamar. O que mais desagradava o povo, irmãos? A saudade que o povo sentia do Egito. O povo sentia saudade, sim ou não? Sim. Egito era lugar de quê, irmãos? Para aquele povo? Escravidão, sofrimento. Deus tira o povo de lá, leva em direção a uma terra. E o que o povo faz, irmãos? Sente saudade de lá. O que é isso na nossa vida, irmãos? É quando Deus tira a gente do Egito, tira a gente do mundo. É quando Deus, pelo poder sobrenatural do seu Espírito e da sua graça, transforma a nossa vida. E a gente vive hoje num novo tempo, com uma nova criatura, morrendo de saudade da época do Egito. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ainda, irmãos, tirando algumas lições desse texto para a nossa vida, nós aprendemos também que a adoração consiste em entender que tudo sem Ele não faz a menor diferença. Vamos falar juntos? A adoração consiste em entender que tudo sem Ele não faz a menor diferença. Vamos voltar ao texto. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, irmãos, pensa aqui comigo. Deus tirou o povo do Egito para quê? Para levá-lo a uma terra prometida. O povo já havia passado por diversas situações, murmurado, reclamado, feito várias coisas. Deus chama Moisés para uma reunião e fala assim: Moisés, é isso que vocês querem? É isso que eu vou dar. Eu vou colocar anjo, eu vou abrir o caminho, vocês vão chegar lá, mas eu não vou. Irmãos, naquele momento Deus está oferecendo tudo que Moisés e o povo queriam, mas Moisés está dizendo para Deus que tudo sem Ele não faz o menor sentido. Vamos pensar como nós. O que teu coração deseja? Se você fosse pensar em você mesmo realizado como pessoa, o que falta na sua vida hoje? Se você pudesse desejar qualquer coisa e colocar nesse momento diante de Deus e trazer à sua memória o que lhe falta, o que você precisa, o que você deseja, quais são suas ambições, quais são os seus projetos, você seria capaz, meu irmão, minha irmã, de dizer que tudo isso que você acabou de pensar, sem Deus não faz o menor sentido na sua vida? É isso que Moisés estava dizendo, irmãos. Seja de um desejo físico e material a qualquer um outro desejo, tudo isso sem a tua presença não faz a menor diferença, não faz o menor sentido. Deus está dizendo: Moisés, toma tudo menos eu. Moisés está dizendo: eu não quero tudo se não for com você. Quando já preguei numa outra ocasião nesse texto, fiz uma comparação entre Moisés e Abraão. Você deve lembrar também, porque os dois expressam adoração nesse sentido. Porque para Moisés, Deus diz: Moisés, tudo menos eu. Para Abraão, Deus diz: Abraão, eu e mais nada.
Porque ele pede de Abraão tudo que Abraão tinha, que era teu filho. Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, a partir de agora sou eu e mais nada. A proposta para Abraão é o inverso da proposta para Moisés. Entenderam, irmãos? Moisés, tudo menos eu. Abraão, eu e mais nada, porque vai lá e mata seu filho. Os dois fizeram o quê? Moisés, eu não quero tudo se não for com a tua presença. Abraão diz o quê? Eu aceito você e mais nada. Seríamos, irmãos, capazes de falar que nada tem sentido na nossa vida se a presença de Deus não for conosco? Seríamos capazes de dizer para Deus que a presença dele é o que nos basta? Terceiro lugar, a adoração pela presença de Deus, que é a adoração que Moisés nos propõe, ela revela a nossa identidade. E aqui é uma das partes mais bonitas do texto, porque após Moisés fazer essa confissão de fé e dizer para Deus que ele não abria mão da sua presença, ele completa dizendo: o que nos diferencia dos demais povos? Qual é a diferença, Deus, que tem entre nós e os outros povos? Digamos que a gente saia daqui sem a tua presença, a gente vai em direção a essa terra prometida, e no meio do caminho outros povos se juntem, se misturem a nós. Deus, o que nos diferencia? O que nos diferencia não são os anjos que você está prometendo enviar. O que nos diferencia não são as bênçãos que você nos dá. O que nos diferencia é a tua presença. A tua presença é a nossa identidade. Deus, sabe por que eu não posso abrir mão da tua presença? Porque a tua presença é a minha identidade. Irmãos, eu me apaixono aqui por isso. Deus, a tua presença é a minha identidade. Quando eu estou no meio da multidão, o que me diferencia não são as bênçãos que você me dá. O que me diferencia é a tua presença. Alguns gostam de dizer: olha, eu sou aquele a quem Deus abençoa. Não é uma frase muito comum da gente ouvir. Eu sou aquele a quem Deus abençoa. Ou colar em alguns lugares, foi Deus que me deu. Então as pessoas gostam de se marcar por aquilo que recebem, quando na verdade a gente deveria se marcar por aquilo que temos. Eu sou aquele que tem a presença de Deus. A presença de Deus é a minha identidade. A presença de Deus é a minha marca. A presença de Deus é aquilo que me diferencia. Moisés está dizendo: Deus, quando eu estiver lá no meio do povo, eu posso estar no meio de uma batalha. O que vai me diferenciar não é o que o Senhor me dá. O que vai me diferenciar é a tua presença. Olha, nós já passamos por uma experiência do mar se abrir, e nós passamos aos pés secos. O que nos marcou não foi o mar aberto, o que nos marcou foi a tua presença. Quando nós estávamos no deserto, e muitas vezes nós não tínhamos comida, a comida vinha do céu. O que nos marcava não era a comida, o que nos marcava era a tua presença. De modo que a caminhada daqui para frente, ela não faz o menor sentido só por aquilo que o Senhor pode nos dar. Ela só faz sentido se for o Senhor em nós. De modo que eu não quero aquilo que vem de você, eu quero aquilo que você é. Irmãos, eu não sei se tem outro texto com uma adoração tão profunda como essa na Bíblia. Eu não quero aquilo que vem de você, eu quero aquilo que você é. Eu quero a tua presença em mim. O que dá sentido à minha vida é a tua presença. Porque o que revela
terminando, o que revela a nossa identidade não são os favores de Deus, mas a presença dele. Vamos falar juntos? Porque o que revela a nossa identidade não são os favores de Deus, mas a presença dele. Se coloque de pé, querido. Às vezes, a nossa vida e a nossa casa estão cheias de favores de Deus, sim ou não? Sim. Você consegue olhar para a sua vida, para a sua casa e ver os favores de Deus? Eles fazem parte. E tem momento, irmãos, que a nossa vida está marcada, está cheia dos favores de Deus. Mas eles, grave isso, não revelam quem você é. Porque você sabe também, isso é pessoal, mas você sabe também que tem momentos que a nossa vida não revela os favores que gostaríamos de ter de Deus. Você sabe muito bem que tem momentos que a sua casa, que a sua vida não tem naquele momento os favores que você gostaria de ter, não tem a bênção que você gostaria de ter. Se a sua identidade for marcada pelos favores, ela vai oscilar, porque vão ter momentos que eles vão estar presentes, vão ter momentos que não. E o que precisa marcar a nossa identidade? A presença dele. Porque tendo favor ou não, ela não nos falta. E ela revela a nossa identidade. Eu ainda estou definindo a palavra de logo mais, mas talvez eu use uma expressão aqui logo mais, chamada Pequeno Cristo. O que é Pequeno Cristo, irmãos? É o significado da palavra cristão. Todo cristão, ele é um pequeno Cristo. Se todo cristão é um pequeno Cristo, todo cristão precisa ser visto através dele, Cristo. E para que isso aconteça, precisamos ter na nossa identidade a presença dele. Essa canção que nós vamos louvar, ela diz assim: olha, do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou até mesmo ser honrados por todos, se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais para mim do que as dádivas das tuas mãos, pois eu só quero as tuas bênçãos se eu tiver a tua presença dentro de mim. Porque te ouvir, te conhecer, é a maior riqueza que um homem pode ter. Essa canção é uma oração, e que nesse término dessa série de mensagens, nesse término de sermão, que você possa fazer dessa canção a sua oração, e que você possa preencher o seu coração com essa certeza de o que mais vale na vida não são as bênçãos, mas a presença. Porque bênção sem presença não faz o menor sentido. Vamos louvar.
O que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo o seu não, estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Vamos cantar mais uma vez do início. Declare, faça essa oração. Diga para o Senhor que Ele é a maior riqueza que você pode ter. Faça desse momento um momento de adoração. Diga verdadeiramente isso para o Senhor. Faça igual Moisés. Diga para Deus agora não é mais Moisés e Deus, agora é você e Deus. Moisés disse: Deus, eu não abro mão da tua presença, eu não vou para lugar nenhum se a tua presença não for comigo. Moisés estava dizendo para Deus: a maior riqueza que eu tenho é o Senhor. Diga você também isso para o Senhor. As riquezas deste mundo, vou ser honrado por todo o seu não, estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Pai, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. E nesse momento nós queremos, Deus, fazer dessas palavras que um dia Teu servo Moisés, Pai, disse em relação ao Senhor. Nós queremos tomar como posse essas palavras para a nossa vida.
E assim como Moisés disse, Senhor, que não havia nada mais importante para ele do que a Tua presença, que também assim isso seja uma verdade em nós. Muito obrigado por essa série de mensagens, obrigado por esse momento aqui que tivemos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.